Olá! Hoje vamos falar sobre acupuntura no tratamento da leucopenia induzida por quimioterápicos. A acupuntura é uma forma de terapia baseada na medicina tradicional chinesa, que consiste na introdução de agulhas finas na pele, desencadeando uma cascata de efeitos fisiológicos locais, regionais ou sistêmicos. Entre as terapias complementares para o controle da dor, a acupuntura vem se mostrando eficaz, já que a terapia da dor representa o campo propriamente dito da acupuntura, pois a acupuntura leva um estado de equilíbrio no sistema nervoso do animal. A estimulação é feita com agulhas em pontos específicos do corpo e objetiva atingir um efeito terapêutico ou homeostático. A acupuntura leva um estado de equilíbrio do sistema nervoso do animal. E além da acupuntura tradicional, existem outros métodos, como a eletroacupuntura, acupressão, farmacopuntura, agulhamento simples, implantes, laser puntura, ventosas e moxa-bustão. A acupuntura por agulhamento é uma técnica onde a agulha é inserida no acuponto desejado e atravessa a derme atingindo o tecido subcutâneo, podendo alcançar músculos ou ossos. E o que são acupontos? São áreas onde é possível a manipulação da energia para restaurar o equilíbrio do organismo. E quando é que a acupuntura é indicada? Ela é indicada para processos gerais de dor e inflamação, regeneração, processos imunes e casos clínicos crônicos, como neurológico, renal, imunomediado, hepático, músculo-esquelético e oncologia. E o que a leucopenia tem a ver? Recentemente, alguns ensaios clínicos mostraram que a acupuntura poderia efetivamente aliviar a leucopenia durante a quimioterapia com menos efeitos adversos. Esse estudo é uma revisão sistemática desses ensaios. Bom, e o que é a leucopenia? A leucopenia é a redução do número de leucócitos no sangue, ou seja, é quando há um baixo número de glóbulos brancos, que são as células de defesa, no sangue. Esse fato pode interferir na capacidade individual de combater infecções. E qual é a função dos leucócitos? Os leucócitos, ou glóbulos brancos, participam da defesa do hospedeiro contra os patógenos e na vigilância e remoção dos antígenos não próprios. Os leucócitos são formados, em parte, na medula óssea e no tecido linfóide. Após sua formação, são transportados pelo sangue para as diferentes partes do corpo onde serão utilizados. A leucopenia acontece quando a medula óssea para ou diminui drasticamente a produção de glóbulos brancos, deixando o corpo desprotegido contra as bactérias e outros agentes que podem invadir os tecidos. Dentre as causas de leucopenia podem ser citadas doenças virais, infecção bacteriana maciça, anafilaxia, neoplasia de medula óssea, ingestão de drogas tóxicas e substâncias químicas medicamentosas, que é a causa em que o artigo faz referência, entre outras causas. E existem sintomas para a leucopenia? A resposta é não, pois a leucopenia não é uma doença. Ela é uma manifestação de alguma situação natural ou patológica. Dessa forma, não leva a nenhum sintoma específico. No entanto, níveis muito baixos de leucócitos podem levar a uma maior propensão a infecções. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico da leucopenia é feito através do exame de sangue, o hemograma. O diagnóstico das causas de leucopenia é feito através da investigação das causas descritas anteriormente. Na maioria dos casos, a consulta com um clínico geral já é suficiente para que o diagnóstico seja elucidado e o tratamento correto seja administrado. Metodologia. Pesquisa bibliográfica. Pesquisar a literatura relevante na CNKI, Embase, no PubMed e no Centro. Os artigos utilizados na revisão sistemática tiveram essas fontes. Critérios de seleção. Foram incluídos estudos que satisfizeram todos os critérios a seguir. O desenho do estudo tinha que ser ensaios controlados aleatórios que compararam a acupuntura com pelo menos um grupo controle, recebendo falsa ou nenhuma intervenção.
foram incluídos os estudos que relatavam atribuição aleatória a grupos, mesmo que não houvesse descrição de um processo adequado e randomização. Participantes: adultos que eram diabéticos com câncer em qualquer estágio e com leucopenia relacionada à quimioterapia ou programadas para fazer quimioterapia. Na intervenção, a estimulação dos pontos de acupuntura através de penetração da pele com agulhas metálicas sólidas e finas. E medidas de resultado, a taxa de pacientes com leucopenia ou outros resultados que podem ser convertidos em taxas de leucopenia. Os critérios de exclusão foram ensaios clínicos controlados não aleatórios, relatórios de caso, estudos em animais, estudos qualitativos, artigos de revisão ou relatórios que estavam disponíveis apenas em forma abstrata, estudos com estimulação não penetrante dos acupontos, incluindo acupressão isolada, moxa-bustão, laser e infravermelho, e estudos que co-administraram outras intervenções que poderiam potencialmente influenciar o nível de leucócitos para apenas o grupo de acupuntura e não o grupo de controle. Extração de dados e avaliação da qualidade metodológica. Os seguintes dados foram extraídos de cada um deles, incluindo o estudo: número de sujeitos, tipos de câncer, agentes quimioterápicos, intervenções para grupos experimentais e de controle, tipo de acupuntura, pontos de acupuntura visados no tratamento da acupuntura, número total de tratamentos de acupuntura, duração do estudo, método de medidas dos resultados e eventos adversos associados à acupuntura. A qualidade metodológica de todos os estudos incluídos foi avaliada utilizando os critérios de risco de distorção do Manual Cochrane para a revisão sistemática de intervenções. Análise de dados. Para avaliar a eficácia da acupuntura no tratamento da leucopenia, a taxa de leucopenia no grupo da acupuntura foi sintetizada e analisada em comparação com a do grupo de controle. Quando os dados foram apresentados como outra forma de resultado, a taxa de leucopenia foi calculada pela soma dos eventos com a contagem de leucócitos menor que 4.000. O software HeavyMan foi utilizado para a meta-análise. As estimativas de efeitos foram calculadas como um risco relativo com intervalos de confiança de 95% e um método de efeitos aleatórios foi adaptado devido à considerável diversidade nas condições clínicas e desenhos de estudos entre os estudos incluídos. Resultados. Primeiro, a identificação e seleção do estudo. Do banco de dados referente ao CNKI, ao Embase, ao PubMed e ao Central, foram identificados 1.677 artigos que tivessem como tema agentes quimioterápicos, intervenções para grupos experimentais e de controle, acupuntura e entre outros abordados nesse artigo. Na fase de seleção do estudo, 355 artigos duplicados foram eliminados. 1.190 estudos irrelevantes foram excluídos através da triagem dos títulos e resumos. Os textos de 132 estudos restantes foram examinados e 124 estudos foram excluídos pelos seguintes motivos: 26 artigos eram sobre estudos com animais, 46 artigos eram sobre revisão, 20 eram sobre intervenções não relevantes, 6 eram sobre ensaios controlados não aleatórios, 8 eram sobre controles inadequados e 18 eram sobre resultados inadequados, sendo selecionados apenas 8 artigos para preencheram os critérios de inclusão. 2. Características gerais. Os 8 artigos escolhidos foram estudos realizados na China, que continham um grupo controle e experimental. Nos 8 artigos, no total, foram utilizados 482 indivíduos nos experimentos, tendo uma média de 60 pessoas por artigo. Os testes abrangeram uma ampla gama de tipos de câncer. Dependendo do tipo de câncer, foram administrados diferentes agentes quimioterápicos e em alguns artigos não descreveram qual agente quimioterápico havia sido utilizado. Houve diversidade também nos tipos de acupuntura.
3 estudos utilizaram a acupuntura manual convencional. 3 estudos utilizaram a farmacoacupuntura, que se refere à injeção de extratos de ervas medicinais em pontos de acupuntura. Em um estudo foi utilizada a acupuntura com agulha quente. Em um estudo foi utilizada a acupuntura por agulha de fogo, que envolve a inserção de uma agulha aquecida na pele, seguida de sua rápida remoção. Para os grupos controle dos 8 estudos, foram apenas utilizados os mesmos cuidados médicos básicos sem acupuntura. Os medicamentos ocidentais utilizados no estudo foram o fator estimulante de granulócitos colônia, o GCSF, o leucogênio, o batilol e o dexametasona. O ponto de acupuntura mais utilizado foi o ST36. A medida de duração dos tratamentos entre os artigos foram de 16 dias. E para medir o nível de leucócitos, 4 estudos utilizaram a escala de toxicidade da OMS e os outros 4 criaram as suas próprias escalas. Terceiro, o risco de viés. Todos os testes foram avaliados como tendo um alto risco de viés de desempenho, porque não houve nenhuma tentativa de cegar os participantes. Todos os ensaios foram avaliados como tendo um baixo risco de viés de detectação, porque alguns testes de laboratório são automaticamente medidos e, portanto, é improvável que sejam influenciados por uma ausência de cegueira. Todos os ensaios foram avaliados como tendo um baixo risco de viés de atrito, porque todos os estudos não tinham dados de resultados ausentes. E o quarto e último são os eventos adversos. Dos 8 estudos incluídos, 2 relataram que não foram observados eventos adversos como resultado da acupuntura. Os outros 6 estudos não reconheceram a ocorrência de qualquer evento adverso relacionado à acupuntura. Este estudo tenta definir a eficácia da acupuntura para o tratamento de leucopenia induzida por quimioterapia em pacientes com câncer, através de uma revisão sistemática da literatura atualmente disponível sobre esse tópico. 4 tipos de acupuntura foram utilizados no estudo: a acupuntura manual convencional, a farmacoacupuntura, a acupuntura com agulha quente e a acupuntura com agulha de fogo. Dentre os 4 tipos de acupuntura adotados, a acupuntura manual convencional e a acupuntura com agulha de fogo demonstraram eficácia com significância estatística. A farmacoacupuntura e a acupuntura com agulha quente não demonstraram efeitos estaticamente significativos. Entretanto, os ensaios e os sujeitos incluídos eram em números muito pequenos para uma análise adequada dos subgrupos. Foram adotadas 29 acupontos nos 8 estudos, sendo 5 pontos usados em comum: o ST36 em 7 ensaios, o BL17 e o SP10 em 3 ensaios cada, e o BL20 e o SP6 em 2 ensaios cada. Esses 5 pontos na medicina tradicional chinesa são comumente utilizados para sintomas gerais relacionados a distúrbios hematológicos. E também o ponto ST36 é o ponto mais utilizado em ensaios clínicos que tratam sobre efeitos da acupuntura na mielossupressão após a quimioterapia. Todos os ensaios tinham baixo risco em 2 domínios tendenciosos: cegamente da avaliação dos resultados e dados incompletos dos resultados. Entretanto, como descrito em detalhes na seção Resultados, a maioria dos ensaios teve alguma falha metodológica nos domínios restantes: geração de sequências aleatórias, ocultação de alocação, ocultação de participantes e pessoal e relatórios seletivos.
Portanto, embora esta meta-análise tenha indicado um resultado favorável, ela deve ser interpretada cuidadosamente por causa dos problemas metodológicos nos estudos incluídos. Além da baixa qualidade metodológica dos ensaios incluídos, há mais algumas limitações nesses estudos. Em primeiro lugar, nenhum estudo usou a acupuntura sozinho para o grupo experimental. A acupuntura foi administrada com medicina convencional em 7 estudos e com a medicina tradicional chinesa em 1 estudo. Por esta razão, ainda não podemos determinar se a acupuntura também pode ser eficaz como monoterapia para esta indicação. Conclusões. Como terapia adicional, descobriu-se que a acupuntura manual convencional e a acupuntura em agulha de fogo reduzem a taxa de leucopenia associada à quimioterapia do câncer em comparação ao dos controles no estudo. Entretanto, a validade desses resultados é limitada devido ao baixo número de estudos relevantes que poderiam ser incluídos na revisão e à baixa qualidade metodológica dos ensaios incluídos. Portanto, a acupuntura manual convencional e a acupuntura em agulha de fogo podem ser identificados como tratamento adjuvante seguro e eficaz para esta complicação da quimioterapia. E isso é tudo. Se você gostou, curta, comente e compartilhe.